Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. Eu espero que todos vocês, suas famílias estejam bem de saúde, que vocês estejam conseguindo se organizar em relação ao tempo de estudo, em relação às entregas de suas obrigações, dos cronogramas. Eu já enviei um cronograma novo para vocês, sobre a última parte do capítulo 2 e o começo do capítulo 3, que será o último capítulo do livro que começaremos hoje, no caso. Eu espero que já tenham começado a fazer as atividades propostas. Tudo bem, pessoal? Também espero que estejam, né, acompanhando todas as videoaulas anteriores que estão no canal da escola. Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, não hesitem de reassistir os vídeos novamente ou até de me mandar uma mensagem pelo portal positivo. Tudo bem, pessoal? Vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós entraremos em um conteúdo novo, igual eu já disse. Começaremos o capítulo 3 da apostila de vocês. Hoje estudaremos segmentos proporcionais e também feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Tudo bem? Então, bora começar a aula de hoje. Vamos lá. Então, pessoal, para começarmos os nossos estudos, vamos analisar a situação que vemos no slide, né, que está no ponto de partida do livro de vocês. Temos aqui, pessoal, um prédio e um poste, sendo que ambos produzem sombras após a luz do sol incidir sobre eles. Se considerarmos que os raios que incidem na Terra são inclinados e paralelos entre si, então quer dizer o quê, pessoal? Que eu estou querendo mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Esses raios aqui, vamos considerar que eles são paralelos. Então, esses dois feixes aqui, eles são paralelos. Vocês conseguem ver que eles são paralelos aí pela figurinha? Então, pessoal, podemos chegar à conclusão que existe uma relação de proporcionalidade entre as medidas do comprimento da sombra e das alturas dos objetos. Ou seja, pessoal, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Sendo assim, pessoal, a razão da altura do prédio pela sua sombra é igual à razão da altura do poste pela sua sombra. Mas vamos analisar com calma, né? Vamos analisar esse caso. O livro de vocês, ele fornece valores tanto para a altura do prédio quanto para a altura do poste e das suas respectivas sombras. Aqui nós temos, olha pessoal, que o prédio ele tem 21 metros de altura e a sombra produzida por ele é igual a 10,5 metros. Tudo bem? E essa sombra é produzida por causa dos raios dos feixes provenientes do Sol, né? E nós temos agora a altura do poste, que é igual a 6 metros, e a sua sombra é igual a 3 metros. Tudo bem? A ideia é o seguinte, pessoal, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão dos segmentos quaisquer de uma delas é igual ao segmento correspondente da outra. Vocês vão ver que se eu dividir duas retas aqui relacionadas ao prédio, e a altura do prédio e sua sombra, e dividir, ó, por exemplo, a altura do poste com a sua sombra, vocês vão ver que são proporcionais. Tudo bem? Então vamos lá. A altura do prédio, nós vimos que é representada pelo segmento AB, que nós vemos aqui na figura, né? E sua sombra pelo segmento BC. Ou seja, aqui eu tenho AB e aqui eu tenho BC. Tudo bem? O segmento DE indica a altura do poste e o segmento EF a sua sombra. Se nós sabemos que AB é igual a 21 metros, DE é igual a 6, BC é igual a 10,5 e EF igual a 3. Vamos determinar a razão entre AB e BC, entre DE e EF? Ou seja, pessoal, o que acontece se eu pegar a altura do prédio e dividir pela sua sombra? E se eu pegar a altura do poste e dividir pela sua sombra? AB não é a altura do prédio? A altura do prédio é igual a 21. A sua sombra é igual a 10,5, que é BC. Então, se eu dividir 21 por 10,5, o resultado dá 2. E olha o que acontece, pessoal. Quando eu divido a altura do poste pela sua sombra, que é DE dividido por EF, também dá 2. Foi isso que eu falei no slide anterior, pessoal. Vamos ter uma proporcionalidade devido a essas retas transversais paralelas. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A altura do prédio do poste é o dobro do comprimento das suas respectivas sombras. Tudo bem?
Vamos analisar outro exemplo, pessoal. Vamos lá. Considere os segmentos AB, CD, EF e GH. Tais que AB tem uma medida igual a 4 centímetros, CD 6, EF 8 centímetros, GH 18 centímetros. Vamos fazer a razão entre AB e CD e entre EF e GH? Se eu dividir a medida de AB por CD, eu vou ter 4 dividido por 6, que é igual a 2 terços. E se eu dividir EF por GH, eu vou ter 8 sobre 18, que eu posso transformar em 4 sobre 9. Então, pessoal, de acordo com esses resultados, nós podemos afirmar que os segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, formam uma proporção? Podemos afirmar isso? Podemos ver que não, porque as suas razões não são iguais. Quando eu dividi AB por CD, não deu o mesmo resultado de quando eu dividi EF por GH. Um deu 2 terços, outro deu 4 nonos. Então, pessoal, o que nós temos que observar aqui? Que sempre teremos uma proporção quando os segmentos eles forem é, quando tiver duas retas paralelas transversais atravessando esses segmentos. Então, pessoal, dizemos que a medida dos quatro segmentos A, B, C, D, E, F, G, H, nessa ordem, forma uma proporção quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre a medida dos dois últimos. Ou seja, AB dividido por CD tem que ser igual a EF dividido por GH. Aí nós podemos falar que eles são proporcionais, que foi o caso que nós vimos do prédio e do poste com as suas sombras. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para um exercício. Vamos resolver um exercício para fixarmos melhor essa ideia. Vamos lá na página 57 agora e vamos resolver o exercício 3. Eu vou ler o enunciado aqui para vocês. As medidas dos segmentos AB, CD, EF, GH nessa ordem formam uma proporção. Olha, acabei de falar que formam uma proporção. Quer dizer, então, que se eu dividir AB por CD, tem que dar o mesmo resultado se eu dividir EF por GH. Eles são proporcionais. E agora nós temos os valores, né? Sabendo que AB é igual a 6,4 centímetros, CD é igual a 0,13 metros, EF igual a 192 milímetros, determina a medida do segmento GH em centímetros. Olha aqui, pessoal, eu tenho que AB está em centímetros. Eu tenho que CD está em metros. E EF está em milímetros. Eu quero saber o valor de GH em centímetros. Antes disso, pessoal, eu preciso colocar o valor de cada um dos segmentos com os seus valores respectivos, todos eles em centímetros. Eu tenho que transformar 0,13 metros em centímetros e transformar 192 milímetros em centímetros. Então vamos lá, pessoal. 0,13 metros é igual a 13 centímetros, não é verdade? Porque 1 metro é igual a 100 centímetros, então 0,13 metros é igual a 13 centímetros. E EF, que é 192 milímetros, eu transformando em centímetros, é a mesma coisa que mandar uma casa para a esquerda. Então, 192 milímetros é igual a 19,2 centímetros. Tudo bem? Agora nós podemos fazer as nossas proporções. Como que eles formam uma proporção nessa ordem? Se eu dividir AB por CD, tem que ser igual a EF por GH. Eu sei o valor de AB. AB, eu vi que o AB ele é igual a 6,4. Eu sei o valor de CD, que agora é igual a 13. Tudo em centímetros agora, né, pessoal? Nós transformamos tudo em centímetros. EF é igual a 19,2. Eu não sei o valor de GH. Essa é a nossa incógnita. Temos que descobrir o valor de GH. Então vamos lá, como nós fazemos isso? Vou substituir todos os valores que nós tivemos aqui. No lugar do 6, do AB vou colocar 6,4, no lugar do CD vou colocar 13, no lugar do EF vou colocar 19,2. E assim eu tenho que GH é igual a 39 centímetros. Então, para que tenha essa proporção, pessoal, o GH, que é essa medida, só pode ser igual a 39 centímetros. Tudo bem? E é assim que nós resolvemos exercícios com proporções, né? Relacionados ao encontro de duas retas transversais, né? Paralelas. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para o segundo conteúdo da semana. Vamos agora para a página 58 e vamos estudar o conteúdo feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Já sabemos, pessoal, que duas retas paralelas não têm pontos em comuns.
elas nunca se encontram, não é verdade? Se considerarmos mais de duas retas paralelas, nós chamaremos esse conjunto de feixe de retas paralelas. Aqui, pessoal, eu tenho um feixe de retas paralelas. Eu tenho um feixe, uma reta paralela aqui, A é paralela a B, não é? Eu tenho aqui que C é paralelo a B e também a A. E tenho que D é paralelo a C, a B e a A. Então, pessoal, o ABCD em minúsculo serão o quê? Serão o nosso feixe de retas paralelas, porque eles são diversas retas que são paralelas entre si. Além disso, pessoal, vamos colocar também duas retas R e S, que não são paralelas, que cortam esse feixe de retas em posições diferentes. Essas retas nós chamaremos de transversais, que é essa reta R e essa reta S. Elas não são paralelas entre si e elas cortam todo o nosso feixe de retas paralelas. Não corta, pessoal? Não passa pelas retas ABCD? Então, aqui nós temos as nossas retas transversais. Então, R e S são as nossas retas transversais. E considere também, pessoal, que essas retas transversais que se encontram com as retas paralelas se encontram nos pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Olha aqui a reta R. Quando ela passa pelo feixe de retas paralelas, ela se encontra no ponto A, se encontra no ponto B, se encontra no ponto C e se encontra no ponto D. As quatro retas se encontram com a reta R. Da mesma forma, a reta S se encontra no ponto E, no ponto F, no ponto G e no ponto H. Tudo bem? Aqui nós temos nosso feixe de retas paralelas sendo cortadas ou intersectadas por retas transversais. E esses pontos de encontro, de intersecção, nós chamaremos de A, B, C, D, E, F, G, H. Agora, pessoal, que apresentamos as características desse conjunto, né, desse sistema de retas, vamos analisá-los pelo o que aprendemos sobre retas e proporções. Para isso, devemos compreender as propriedades envolvidas em dois casos diferentes. Eu vou mostrar esses dois casos. O primeiro caso, pessoal, é quando eu tenho um feixe de retas paralelas que divide uma transversal em segmentos congruentes. A gente vai ver passo a passo cada um desses casos. O segundo caso, pessoal, é um feixe de retas paralelas que divide uma transversal em segmentos com medidas não congruentes. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver o primeiro caso. No primeiro caso, pessoal, tem um feixe de retas paralelas que divide uma transversal em segmentos congruentes. Eu tenho aqui, ó, a minha reta A, a minha reta B, a minha reta C e a minha reta D. O que eu posso considerar dessas retas, pessoal? Eu vou dividir cada parte da minha reta, das minhas retas transversais com segmentos congruentes, ou seja, pessoal, a distância entre as minhas retas paralelas são as mesmas. Então, o que acontece? A minha reta original, a minha reta transversal, a R, ela vai ser dividida em diversas partes iguais. Então, eu posso falar, por exemplo, que o segmento AB será igual ao segmento BC, que também será igual ao segmento CD. Então, pessoal, quando eu tenho aqui, nesse caso, feixe de retas paralelas que divide uma transversal em segmentos congruentes, a medida de AB é igual à medida de BC, que será igual à medida de CD. Da mesma forma, a medida aqui de EF será igual à medida de FG, que também será igual à medida de GH. Tem lógica, né, pessoal? Se a distância entre as minhas retas paralelas, meu feixe de retas paralelas são iguais, e eu cortar com uma reta transversal, essa minha reta transversal vai ser dividida em diversos segmentos iguais. Ou seja, pessoal, se um feixe de retas paralelas divide uma reta transversal R em segmentos congruentes, então dividirá qualquer outra reta transversal S, por exemplo, em segmentos também congruentes. E o que acontece, por exemplo, se eu colocar uma outra reta T aqui no meio? Essa reta ela vai ser dividida também em segmentos congruentes. Que quando eu falo congruentes, pessoal, são iguais, ou seja, esse tamanho aqui será igual a este tamanho, que também será igual a este tamanho.
E aqui, pessoal, nós temos o primeiro caso de quando nós temos retas transversais cortando feixes paralelos. Tudo bem? Agora vamos para o segundo caso. Aqui, ó, os segmentos determinados pelas retas paralelas em cada transversal são congruentes entre si. Vamos agora para o segundo caso, pessoal. No segundo caso, nós temos um feixe de retas onde os seus segmentos não geram medidas congruentes, ou seja, nós temos medidas que não são iguais. A distância entre as nossas retas paralelas são diferentes entre si. Ó, a distância entre A e B é diferente entre a distância de B até C. Tudo bem? O que acontece se eu cortar esse feixe de retas paralelas por transversais? O que acontece? Nós não teremos medidas congruentes, ou seja, se eu pegar AB, não será igual à medida de BC. Não é verdade? Olha o tamanho de BC, pessoal, comparado com o tamanho de AB. Da mesma forma que se eu pegar DE e dividir, né, por EF, o resultado não vai ser o mesmo. Ou se eu pegar DE e comparar com EF, não será o mesmo. Por quê, pessoal? Porque eles não têm medidas iguais. DE, claramente aqui, é menor do que EF. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é a característica desse feixe de retas quando eu tenho segmentos não congruentes? É o seguinte, pessoal, nós podemos achar uma correspondência entre essas medidas. Se um feixe de retas paralelas corta uma transversal em segmentos de retas proporcionais, então cortará qualquer outra transversal em segmentos de retas com a mesma proporção. O que isso quer dizer, pessoal? Apesar dessas medidas não serem iguais, se eu pegar, por exemplo, DE, essa medida D, e dividir por EF, tem que dar o mesmo resultado de que se eu pegar AB e dividir por BC. Então, pessoal, no segundo caso, nós temos uma relação de proporcionalidade. Se eu pegar essa distância e dividir por essa distância, tem que ser o mesmo valor de eu pegar essa distância e dividir por essa distância. Então, aqui nós temos um caso de proporções. Se você dividir AB por C, AB por BC, dará o mesmo resultado que dividir DE por EF. Ou seja, pessoal, o segmento que a segunda e terceira retas paralelas determinam sobre cada reta transversal é proporcional ao segmento correspondente determinado pela primeira e segunda. Então, se eu dividir aqui, pessoal, qualquer reta, se eu traçar aqui outra reta paralela, outra reta transversal aqui, pessoal, dividir essa distância por essa distância, vai ser igual à mesma constante que eu descobri na reta R e também na reta S, se eu chamar essa reta de T. Tudo bem? Então, aqui são duas propriedades, pessoal. A primeira propriedade que nós vimos, quando nós temos segmentos congruentes, segmentos iguais. Se eu comparar a distância entre cada um dos segmentos que são cortados pelas retas paralelas, todas elas são iguais, que é o primeiro caso. No segundo caso, eu não tenho segmentos iguais. No segundo caso, eu vou ter uma relação de proporcionalidade. Então, se eu dividir o tamanho de um segmento por outro que é cortado por outras retas paralelas, por outro segmento de retas paralelas, vai dar uma constante que vai ser repetida por toda a reta que eu cortar pelos mesmos segmentos. Tudo bem, pessoal? E é isso. Acabamos a nossa aula por hoje. Eu vou fazer alguns exercícios para entregar para alguns vídeos de exercícios relacionados à parte de retas paralelas, né, intersectadas por transversais, só para vocês entenderem um pouquinho mais, né, pessoal que não está vindo nas nossas aulas presenciais. E é isso, pessoal. Estudem, pesquisem. Se tiverem dúvida em relação ao cronograma que eu enviei, é só mandar mensagem para mim, que eu responderei assim que puder. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau. Bons estudos.